produção de alimentos no mundo dá-se a forma bem dispersa. Alguns países com grande capacidade de produção e baixo consumo acabam se tornando grandes exportadores mundiais de alimentos, como a Argentina e a Austrália. Outros grandes exportadores, como os Estados Unidos, mesmo possuindo populações numerosas, passaram a se destacar no mercado mundial de alimentos, entre outros fatores, em função dos avanços tecnológicos que estimulam a produtividade. Os cereais, por exemplo, estão entre os alimentos mais comercializados em todo o mundo. Os países procuram ser autossuficientes na produção ou pelo menos diminuir a dependência em relação a importações de cereais e de outros alimentos para evitar a perda significativa de poder nas negociações comerciais. Os países mais desenvolvidos foram grandes exportadores de alimentos até meados dos anos 80. Desde então, com o aumento da abertura comercial no mundo, a situação se inverteu e eles se transformaram em grandes produtores. Essa mudança também significou no enfraquecimento econômico. No século XIX, o economista inglês Thomas Malthus elaborou uma teoria segundo a qual a população mundial cresceria em progressões geométricas. Essa progressão elevaria a produção de alimentos, ou seja, a produção de alimentos deixaria de atender às necessidades de toda a humanidade. As previsões de Malthus não se concretizaram. A população cresceu menos que esperado e a produção de alimentos, devido aos avanços das ciências, teve aumento muito maior que ele imaginava. Entretanto, mesmo existindo uma capacidade de produzir alimentos além do necessário para a população do globo, essa produção não se dá forma homogênea. O excesso de alimentação não é igualitário no mundo. Existem áreas onde a produção alimentícia gera excedentes, enquanto há outras onde o problema de fome e da substituição é muito grave. Transgênicos ou organismos geneticamente modificados são seres vivos que tiveram seus caracteres hereditários, ou seja, os genes, alterados por meio de material genético de outras espécies, obtendo-se assim características diferentes da que se manifestam naturalmente. Os transgênicos podem tornar uma planta resistente a pragas e aumentar sua capacidade de adaptação climática. No governo brasileiro, durante algum tempo, proibiu o cultivo da soja transgênica, o que foi revisto após grande pressão das empresas que vendiam essas sementes e dos agricultores que buscavam aumento de sua produtividade. Mercado mundial de alimentos. Nas últimas décadas, uma das características mais marcantes do mercado internacional de alimentos foi o aumento expressivo na comercialização de commodities agrícolas, que são produtos primários com importante valor comercial como café, algodão e soja. Apesar do eventual frequecimento da soberania alimentar, a importação de produtos primários traz a vantagem de eliminar o custo social e ambiental de produzir internacionalmente. Outro aspecto marcante das últimas décadas foi o aumento da importância da Bolsa de Mercadorias Mundiais. Portanto, a produção de alimentos hoje, mesmo interagindo com os fatores locais, é determinada ou fortemente influenciada pelo movimento de bolsas mundiais. Poder bélico. Um dos fatores mais respectivos da comparação do poder dos estados nacional é a sua capacidade bélica. Possui armas potentes ou a capacidade de produzi-las rapidamente por ser decisivo em uma guerra. Alguns conflitos nem sequer chegam a conhecer por conta do poder das armas demonstrado pelas potências. Na sociedade contemporânea, podemos destacar as inovações bélicas ocorridas durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. A corrida armamentista do fim do século XIX e o início do século XX trouxe o desenvolvimento de novos armamentos que foram usados durante a Primeira Guerra. Biocombustíveis e produção de alimento.
A produção de biocombustíveis tem gerado controvérsias entre ONGs, agricultores e governos. Seus defensores argumentam que diminuição das reservas petrolíferas fará com que, o médio prazo, a oferta desses combustíveis deixe de acompanhar a procura, e que por isso é necessário buscar formas alternativas de geração e de energia. Os biocombustíveis mais consumidos no mundo é o etanol, e seus maiores produtores são os Estados Unidos e o Brasil. Nos Estados Unidos, o milho é a matéria-prima empregada na fabricação do etanol. Aos poucos, que no Brasil emprega-se a cana-de-açúcar, que possui um rendimento energético maior. Na década de 2000, houve no Brasil um aumento significativo da área plantada, com a cana-de-açúcar e o número de... Olá pessoal, meu nome é Tamires e eu vou falar um pouco sobre o poder nuclear, a produção de energia e armamentos. A energia nuclear ela pode ser usada tanto para fins pacíficos como militares. Isso ele ocorre devido à quebra do núcleo atômico de um mineral. Isso ele pode ser radioativo e ele libera uma enorme quantidade de energia. As armas e as potências nucleares. Os armamentos nucleares, quando eles são explodidos, eles podem destruir tudo que há à sua volta. Uma bomba muito importante que a gente não pode esquecer é a Hiroshima e Nagasaki, que foi lançada contra os Estados Unidos pelo Japão. Com isso, o tempo foi passando e após isso, os Estados Unidos e a União Soviética estabeleceram um poderio militar diante dos outros países. A Inglaterra, a França, a China e Israel, eles criaram bombas nucleares e intensificaram seu poderio, que eles foram chamados de clube militar. Os países periféricos com armamentos nucleares. Em 70, a Índia entrou para o clube militar, devido a ter criado sua primeira bomba nuclear. O país ele estava envolvido em uma disputa territorial com o Paquistão e ambos queriam a região de Caxemira, que era reivindicada também. E com o tempo, o Paquistão também criou uma bomba atômica, porque ele viu que era a única forma dele equilibrar o equilíbrio de terror entre os Estados Unidos e a União Soviética aconteceu entre os países periféricos, como o Paquistão e a Índia. O Tratado de Não Proliferação Nuclear. Em 70, foi criado pela ONU, porque a ONU estava com receio dos riscos de toda uma nação que estava correndo devido à produção dos armamentos nucleares. Com isso, com essa criação da TNP, ela tinha como objetivo de impedir a disseminação de armas nucleares e parar com a corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos. E a TNP ela avisava que todos os estoques eles seriam eliminados, assim como os arsenais de armas nucleares. O tratado foi ratificado, incluindo as 5 maiores potências, que eram os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China. E nesse tratado, elas se comprometiam-se a não transferir armas nucleares a nenhum outro país, e nem o Paquistão e Israel recusaram-se a assinar esse tratado. Israel negava ter esse arsenal nuclear. O tratado ele foi feito para manter que os países não tivessem armas nucleares e eles não viessem a ter futuramente. Mas eles faziam como? Eles queriam que esse armamento nuclear fosse usado para um fim pacífico, gerando energia. E a IEA era responsável por essa parte. Focos de tensão, Irã e Coreia do Norte. A Coreia do Norte e o Irã, eles assinaram o TNP. Mas eles saíram do tratado com o pretexto de que estavam usando as bombas nucleares para fins militares, e isso não era correto. Em 2006, eles fizeram seu primeiro teste nuclear, e isso desagradava e criou um foco de tensão, porque eles eram vizinhos da China e da Rússia, que participavam do tratado nuclear. O Irã desenvolveu um programa nuclear para fins pacíficos, mas isso era suspeito, porque ele usava essa desculpa para criar ogivas nucleares, que foi negado pelo governo. A possibilidade de o Irã ter armas nucleares desagradava muito Israel e os Estados Unidos também, porque ele tinha poder e controle político e militar sobre a região, e isso não aconteceria se ele continuasse a produzir bombas nucleares. A geopolítica do conhecimento, a produção de ciência e tecnologia. A ciência e a tecnologia, elas podem ser consideradas os pilares de uma sociedade moderna. E o saber e a inovação servem como autonomia de um determinado país. Além disso, a ciência e a tecnologia são responsáveis pelo consumismo também, da indústria, de alguns materiais que compramos e em todo o mundo. Quem produz ciência e tecnologia no mundo? Possuir tecnologia é uma grande vantagem diante dos demais países.
E a ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, ela classificou os países tendo como critérios de produção, ou seja, o país ele é visto com o que ele produz diante da sociedade moderna. E com isso, eles criaram o Índice de Realização Tecnológica, que é o IRT. Esse índice se baseia na criação que um determinado país faz a cada ano. E com essas inovações recentes e antigas na qualificação de mão de obra. E com isso eles são classificados por nomes líderes, que são os líderes potenciais, que são os que mais criam por ano, os seguidores dinâmicos, que são uma faixa mediana, e os marginalizados, que são os que quase não produzem algo novo. A genialidade ela não se cria por si só, ou seja, um determinado país ele produz um produto. Ele vai se intensificando com o tempo, mas não significa que aquele mesmo que criou que vai alavancar aquele produto. Ele pode se modernizando conforme o passar do tempo. Ou seja, o conhecimento ele é reconhecido por toda a humanidade. Todo mundo tem o conhecimento, basta querer usar. Vários países incentivam a inovação tecnológica como forma de atingir o crescimento econômico e melhorar o nível de vida da população. Mas algumas vezes a tecnologia ela não é tão acessível, porque tendo uma inovação tecnológica, os países vão ter o quê? Aquele problema social. Os países que se desenvolvem mais, os países que se desenvolvem menos, vai ter uma desigualdade social, querendo ou não. A indústria farmacêutica e a saúde mundial. A indústria farmacêutica ela tem um papel muito importante de ponto de vista estratégico, já que ela tem acesso à pesquisa de medicamentos desenvolvidos a partir dela, que ela evita a independência econômica desses produtos e que é fundamental para qualquer estado. Mas nem sempre os interesses das empresas farmacêuticas são compatíveis com as necessidades da população. Ou seja, os países menos desenvolvidos, para eles terem acesso a uns determinados tipos de medicamentos, é difícil, porque ele não tem uma verba suficiente para comprar aquele remédio. Um ponto muito importante é que os medicamentos que estão sendo descobertos e criados estão cada vez mais inacessíveis para a população de baixa renda. E com isso, a empresa farmacêutica passaram a dominar 50% do mercado mundial de medicamentos. Por quê? Porque ela é responsável por uma necessidade que a população nunca pode deixar de lado. É uma coisa que, para ela se manter viva, ela necessita daquilo, né?